Aleluia. Glória a Deus. Uma igreja relevante se faz de pessoas relevantes. E aí, semana passada, eu comecei então a procurar entender, até para que eu pudesse passar para vocês e vocês pudessem ter uma noção. E fiquei pensando como falar sobre isso. E a primeira coisa que eu quero dizer é o que é que faz uma pessoa relevante. E eu entendo que é fazer diferença na vida das pessoas, é ser um agente transformador aonde você está inserido, seja na sociedade, seja na família, seja na igreja, né? E eu fui consultar, e a palavra relevante tem raiz no latim, que quer dizer retirar alguém de um problema. Na verdade, alguns coaches, né? Alguns professores falam que o líder tem por si só essa natureza, é um resolvedor de problemas. Mas na verdade, toda pessoa que é relevante, ela resolve problemas, sejam os seus, sejam dos outros. Então, uma pessoa relevante é aquela que retira, aquela que traz solução para os problemas, sejam seus ou sejam dos outros. E se um cristão atentar para as palavras de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, automaticamente, Beto, vai perceber que esse é um desejo do Senhor, que sejamos relevantes no nosso meio. Porque Jesus diz lá no verso número 13, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. E aí no verso 14, Jesus arremata dizendo, vocês são a luz do mundo. Não se pode uma cidade situada no alto ser colocada, né, embaixo de um alqueire. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês não são isso? Não são? Eu vou dizer de novo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então você aprendeu na escola dominical infantil, né? Alguns mais tarde, e parece coisa que a gente precisa pregar de novo, trazer à memória. As pessoas querem avançar tanto, mas uma coisa a gente nunca pode perder, a essência. E a essência nos diz, o Senhor Jesus diz, que nós, pelo simples fato de desejar, se preocupar, desejar ser sal da terra, ser alguém que tem sabor, porque alguém que tem sabor está sempre sendo relevante para uma pessoa que perdeu o gosto pela vida. Alguém que o desejo dela é tirar a sua própria vida. Alguém que já não encontra mais alegria em viver. Então, uma pessoa, ela é relevante quando ela é o sal da terra. É interessante porque quando nós encontramos a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, o texto diz assim, de casa em casa, no repartir do pão e nas orações, e o texto continua dizendo dessa forma, e com alegria e singeleza de coração. E sendo dessa forma, a Bíblia diz que iam, Lucas vai dizer, não este, que a comunidade dos santos crescia de forma poderosa. Então, queridos, alguém que é sal da terra tem que dar sabor àqueles que estão ao redor. Alguém tem que olhar para você e ver você de uma forma diferente. Você também é a luz do mundo. Significa dizer que aonde há trevas, aonde o lugar não é propício, onde não se lembra da verdadeira e única luz que resplandece, você é luz em meio às trevas. E nunca fica constrangido, porque talvez você seja o único que está lá. Então, quando o cristão se preocupa com isto, eu creio que você atende o desejo do Senhor para nós. Porque
o desejo do Senhor é de fato que sejamos relevantes na sociedade, na família e também na igreja. Entretanto, nessa segunda palavra, eu fiquei pensando que o homem, e quando eu digo o homem e a mulher que deseja ser relevante. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós precisamos lembrar que há desafios, de fato, para um homem ou uma mulher se tornar relevante. Há desafios, como tudo na vida, e eu listei apenas 3 pontos que entendo ser importantes para vencermos esses desafios. Amém? Quem está comigo aqui nessa noite? Você está pronto? Então digam glória a Deus. Aleluia. Fala nisso, presença de Deus, quando o louvor começou a tocar, você sentiu? Amém? Tem dias que Deus se faz, né? Deus tem uns dias que Ele é meio amostrado, né? Ele chega dizendo, cheguei. Tem um que diz assim, né, um meme aí, cheguei Brasil. Hoje ele diz, cheguei Igreja Reino. Chegou chegando. Queridos, a Bíblia nos apresenta homens que enfrentaram desafios e permaneceram firmes. José, Daniel, sobretudo Jesus, foram pessoas que enfrentaram desafios. Hoje eu vou comentar sobre alguns, inclusive outros que não estão citados aqui. Mas antes de passar para o primeiro ponto, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta que eu e você precisamos nos perguntar. O que define um homem relevante à luz das Escrituras? O que é que define? Alguém pode olhar para o meio empresarial ou por meio dos coaches, mas o que é que a Bíblia fala? Ela aponta para alguém relevante. E eu coloquei aqui em primeiro lugar, e poderia ter outros, mas eu entendo que um homem relevante vê oportunidades em meio aos desafios que a vida lhe impõe. Um homem de Deus, ele observa, ele aproveita as oportunidades dos desafios que a vida lhe impõe. Gênesis capítulo 50, verso número 20, diz assim: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para mim o bem. Queridos, essa palavra foi a palavra de José. Agora, como governador do Egito, diante dos irmãos, ele se revela dizendo, depois de muitos anos, eu sou o teu irmão, mas vocês intentaram mal contra mim, porém o Senhor intentou o bem para mim, para comigo. E a bem da verdade é que chegar a esse nível que José chegou, de entender essa soberania de Deus, de entender que Deus está no controle. Quando você passa pela luta, quando você passa pela prova, expressões da vida, não é tão fácil. Mas eu e você estamos aprendendo. Quem é que está aprendendo aqui? Amém? Então eu quero dizer para você que é um aprendizado a cada dia. Mas o Senhor está no controle da tua vida. O Senhor está no controle da tua casa. A cada pressão, a cada desafio, a cada peso que você carrega, você pode dizer, desta vez agora eu não passo, eu não consigo, eu não vou vencer. Mas olha você aqui, Deus está capacitando você, está colocando no teu coração uma certeza inabalável, que é Ele que está no controle da tua vida. Só quem crê nisso, por favor, dê um glória a Deus e a salva de palmas para o Senhor. Deus está no controle. Reconhecer os processos divinos muitas vezes são difíceis, mas Deus tem um propósito em cada coisa, Helena, que nós passamos. A Bíblia diz que José foi vendido como escravo, mas por incrível que pareça, foi na adversidade que José percebeu o plano de Deus. E eu quero te dizer que é
muitas vezes na adversidade que você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. É na tribulação, é nas dores, são das pressões, porque no dia a dia, onde tudo vai bem, você esquece de orar, você esquece de vigiar, mas quando as pressões vêm, você se volta para o Senhor cada vez mais. E é nessa hora que é inconfundível a mão do Senhor sobre nós. Amém? Mas não se engane. Biblicamente, do começo ao final, eu percebi, você percebe também, que Deus usa os desafios da vida para moldar o teu caráter e o meu caráter. Sim ou não? Quem era você? Talvez você fosse um Jacó, né? Você tivesse aquela personalidade repleta de adjetivos, para não dizer o contrário, né? E aí o Senhor foi lapidando você, foi lapidando o teu caráter, foi mudando a tua vida, e você já não é mais quem era, você é outra pessoa. E louvado seja o Senhor, porque você foi, não é mais. Você era, mas não é mais. Deus mudou você. Aleluia. Mas isso tem um processo. E você está dentro desse processo. No meio pentecostal, no nosso meio, se diz muito assim, né? O de repente de Deus, né? Já ouviu essa expressão, Luquinhas? O de repente de Deus. Deus vai fazendo de repente. Mas eu aprendi uma coisa depois de muitos anos caminhando com Deus, é que o de repente de Deus muitas vezes dura uma vida inteira, num processo onde Ele está trabalhando no nosso caráter. Porque o de repente de Deus, a virada de Deus na nossa vida, vai ser para entregar um filho que amadureceu grandes coisas. Porque Deus não vai dar carne gorda para a criancinha. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se você almeja grandes coisas, ou você tem grandes promessas, saiba que o Senhor nesse instante está trabalhando na tua vida. Ele está tirando aquilo que Ele não quer, está acrescentando aquilo que você precisa. E aquilo que você precisa chama-se processo. Ele está tirando e colocando, mas Deus sabe o que é que está fazendo na tua vida. E é por isso que, se eu fosse você, eu mudava essa fisionomia de alguém que morreu no final do jogo, alguém que morreu na beira da praia. Então comece a se alegrar, porque Deus está no controle da sua vida. Aleluia! Porque tem dias que nós acordamos sem ânimo, mas a Bíblia diz que você pode chorar uma noite inteira, e eu acrescento, pode chorar até 2, pode até ser 3, pode até ser 4, mas tem uma hora que a alegria do Senhor chega, que o momento de tristeza vai, e um novo ciclo de Deus começa em nossas vidas. E eu creio que para mim e para você, Deus tem um novo tempo. 2025 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Aleluia, aleluia. Agora, eu quando escrevia, e eu escrevo tudo que prego, é interessante para mim, como amante da palavra do Senhor, perceber que a palavra, o poder da palavra, ela nos anima, ela nos dá direção, ela nos faz perseverar. Porque é interessante perceber, a gente que prega a palavra já há algum tempo, a gente começa agora a projetar aquilo que nós pregamos em nossa vida, porque se assim não fora, eu já tinha parado já faz um tempinho. Um tempão. Muito tempo. Talvez eu nem conhecesse você. Nem você tivesse a alegria de me conhecer. Então, queridos, a palavra de Deus nos dá direção. Ela nos anima. Porque é ela que nos faz lembrar. E tem algo nesse processo que eu sempre lembro, porque mesmo diante das promessas de Deus para nós,
da terra prometida. E eu costumo dizer que nós espiritualizamos, se falamos, cada um de nós tem uma terra prometida, e aqui eu não estou falando do céu, aqui eu estou falando de objetivos a serem alcançados, que Deus coloca em nossos corações, objetivos a serem alcançados. Fica muito claro na minha mente, está sempre em sequência: promessa, gigantes e vitória. Ei, querido, entre a tua vitória, entre a promessa e a vitória, tem os gigantes. Ai, ai, ai. Entre a promessa e a vitória, tem os gigantes. Deus nos faz uma promessa, aleluia. E quando Deus faz uma promessa, é muito bom, né, Rayane? E a gente fica pensando que é amanhã a promessa. Vem um vaso e diz assim: eis que vou te levar, eis que vou fazer, e você já começa a dizer: como é que eu vou fazer? E os meninos, e a escola, né? Como é que vai ser? E o Lucas, deixar bombeiro ainda, Lucas? Bombeiro, como é que vai ser a profissão e o meu trabalho e tal? Só que entre a promessa e a vitória, tem os gigantes. Deus dá uma promessa para você, e algumas vezes a conquista está do outro lado da margem, e muitas vezes nós ficamos ali, à mercê dos medos. Está do outro lado, porque nós sabemos que há gigantes. Então, às vezes, Deus traz uma palavra. Deus, nesse tempo, me trouxe uma palavra, mas estava muito claro no meu coração que haveria gigantes. Se eu disser a você que nesse tempo de mudança, de reforma, de muitas decisões, eu acordei todos os dias, aleluia, oh glória, mas um dia, não, teve dia que eu acordei sem querer acordar, e teve dias que eu nem dormi, alguns, mas o meu coração nunca pensei em parar, porque eu sei que entre a promessa e a conquista há os gigantes, mas todos eles vão cair em nome de Jesus. Aleluia! Você crê nisso? Então saiba que se você está passando um processo, vai haver gigantes, mas se você não parar, a vitória vai chegar. E outra coisa que eu quero deixar muito claro para você, para que você não entre nessa onda ou nessa teologia deturpada, né? dessa graça, essa graça, super graça, né? Onde você faz o que você quiser e não é assim, querido. Deixa eu te falar, Deus está trabalhando em nós em meio a esse processo. Então as lutas, as dificuldades, em nenhum momento na minha vida se constatou a ausência do amor e do cuidado de Deus. Porque você está passando por tribulações, cuidado com a palavra do diabo. Porque o diabo disse: se Deus te amasse tanto assim, você não passaria por isso. Não haveria lutas na tua casa, não haveria dificuldades com teus filhos, não haveria dificuldade financeira. Não, filho. Haverá dificuldade sim, Senhor. Mas é essa hora que você segura na mão do Senhor e diz: vamos, Senhor, eu estou contigo. Deus não deixou de amar você. Aliás, Ele não poupou o seu filho por amor de mim e por você. Não há cruz, aliás, não há salvação sem cruz. Então eu quero te dizer que Deus está na tua vida. Por exemplo, em Neemias, capítulo número 4, verso número 9, diz assim: todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. Em outras palavras, haverá um tempo que serão tantas lutas, onde o Senhor vai te dar uma promessa, vai te colocar posicionado. Aliás, vai te dar uma palavra e você vai ter que estar posicionado.
E quase que literalmente, aqueles que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, estavam com uma mão na espada e com a outra com a colher de pedreiro. Porque Deus te deu uma promessa, não é resposta ou promessa de ausência de dificuldades. Eu sabia que ia ter lutas, dificuldades, mas estava preparado. Pergunte para mim, para que o senhor estava preparado? Você está preparado? Sabe para que eu me preparo? Porque tem uma hora que você planeja tudo. Eu planejo. O proverbista vai dizer que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Para o homem todos os seus caminhos são puros, mas Deus pesa o espírito. Presta atenção, o homem pode e deve fazer planos, mas colocá-los diante do Senhor, ponto. Mas às vezes nós fazemos um planejamento, mas Deus é um Deus assim que nos ensina. Porque enquanto tudo está no teu controle, está no teu controle. E aí você começa a se aperrear quando você sente falta de uma coisa. Que coisa é essa? Pergunta para mim, que coisa é essa, pastor? Eu vou falar se você perguntar de novo. Que coisa é essa, pastor? Você está preocupado, você está sem dinheiro, você vê impossibilidades, então você sente falta de uma coisa. Que coisa é essa? Eu já te falo. É um milagre de Jeová que haverá de chegar na minha e na tua vida. Eu fico dizendo, Senhor, qual vai ser o milagre de hoje? E eu fico às vezes rindo, porque eu me aperreio. Você também, né? Só eu que me aperreio. Aí de repente eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu fico pensando que Deus está assim, lá de cima, olhando para mim e fazendo... Eu ensino tanto esse menino, olha que ele já está de barba branca. Eu já falei tantas vezes com ele, não te preocupa. Aí nesses dias, o Senhor não tinha o que fazer, num momento de aperto. Aí ele levanta um doido. Para abençoar. E eu digo, Jesus, que senso de humor. Calma, irmão. Foi Jesus. Deus faz como quer, mas o final, você sabe o que é que vai acontecer? Deus nunca perdeu uma batalha. E só para a gente caminhar na palavra, eu quero dizer que a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que esse começo. Amém ou não amém? Então, meu irmão, tem luta. Enquanto você constrói a sua vida, constrói alguma coisa, tem luta. Mas nós chegaremos lá na vitória em nome de Jesus. Agora aprenda, Neemias orava e ficava posicionado. Orava e ficava posicionado. Orava e ficava atento. Orava e ficava vigilante o tempo todo. Isso vai desenvolver em mim e em você uma coisa chamada resiliência e poderosa. Resiliência é a marca de quem persevera. Porque tem gente que quer logo parar, né? Desistir. Parar. Eu falei uma vez, eu falei duas, eu falei três, eu falei quatro, eu falei cinco, eu falei seis, eu falei 7. Fulano não me escuta. Miserável. Eu tentei uma vez, tentei duas vezes, tentei três. Daí. Resiliência. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu creio assim.
Então, às vezes, você está querendo parar, mas você vai parar só quando você desistir de orar, porque enquanto você estiver orando, Deus não vai deixar você parar. Amém? Então Ele está criando uma resiliência em você, perseverança. Ontem eu estava lembrando Luquinhas, e eu nem sei porquê, eu acho que era... Me sentei conversando com outro pastor em outro lugar, comecei a falar de lutas, porque eu comecei dizendo que é muito interessante como às vezes a cabeça dessas pessoas passam, né? Quando alguém sai de uma igreja hoje, ela não sai de uma igreja e vai para outra igreja, ela vai para o mundo. E eu disse, que evangelho é essa que ela aprendeu? Pois eu nunca pensei, se eu sair dessa igreja, eu vou para outra. Eu não vou perder no meio do mundo. Que conversa é essa, meu irmão? Aí eu estava lembrando de coisas que são justas e injustas. A Rayane brincou aqui comigo que eu peguei eles no colo, né? Que assim, eles estão no formol, né? Assim, um está com 30 e tu é mais velha do que ele, é? Aqui a gente chama de Papa Anjo, lá também, né? Pedofilia. Então, quando eu conheci Lucas era bem novinho, acho que tinha 16 anos, e a gente se encontrava. Lucas saiu na vigília da igreja que ele fazia parte, depois ele começou a fazer parte lá da igreja, e Lucas pegou o início de uma igreja. E eu lembro que a gente lembra daquelas vigílias? Era eu, Lucas, tu ainda não estava, e Fabiana, e minha mãe que já dorme no Senhor. Lembra? Quando chovia, caía ali né? A água passava e tal. E eu lembro que Lucas cantava uma música. Cantava e tentava tocar, que era Pentecoste. Mas pense, graças a Deus que ele prega, porque se ele dependesse de cantar... Mas eu sei que Deus foi generoso conosco, e essa vigília que só tinha 4, cresceu, lembra? E dava 60, 70 pessoas. Mas quando eu vejo os crentes reclamarem hoje do que passa na igreja, eu fico rindo, dona Marluz. Porque um dia nessa mesma vigília, no lugar onde a gente lutou para crescer, onde vinha gente tudo que era canto, de um monte de igreja, numa igreja tradicional, um dia entrou uma doida lá. A mulher era doida. Tu estava nesse dia? Eu não sei se você estava, mas entrou uma mulher lá e ela surtou e se agarrou com a amiga, e alguém me chamou. E como é hoje, tinha muita libertação, né? E o povo me chamou, disse, pastor, tem uma mulher endemoniada. E segurou com a amiga e não quer largar. Você estava não, nesse dia? Não. Mas tinha quase 70 pessoas. E aí me chamaram e eu fiquei olhando para ver o que era o primeiro discernimento da visão. E aí ela se agarrou com a amiga e foi puxando a amiga para sair. E alguém disse, o que faço, pastor? Disse, deixa ela ir. Todo mundo se voltou, e eu não sei se eu estava com o microfone na mão. Eu disse, deixa aí. Acabou a vigília e está a mulher, o marido e mais um grupo de irmãos lá. A amiga tinha ido embora. Tudo resolvido. A mulher veio me pedir perdão. Tudo resolvido. Passou a sexta de noite, o sábado, domingo. Na segunda-feira, a minha ordenação estava suspensa. Porque alguém foi lá no bispo, que hoje é arcebispo, dizer que eu tinha humilhado ela, dizendo, vai embora! Lembrou agora? Vai embora! E eu nunca disse aquilo. Além de eu não dizer, tinha 70 pessoas naquele lugar. O resultado disso é que no dia da ordenação, no dia que era para ser a minha ordenação,
Eu vi todos do qual eu indiquei serem ordenados. E eu não ser ordenado porque alguém entrou com uma mentira. É claro, depois teve meninice da minha parte. Mas começou desde o dia que alguém acreditou numa mentira e outros se valeram dessa mentira. Eu lembro que nesse dia, era na catedral, e eu entrei na igreja com Fabiana. O culto já tinha começado e estava 2 bispos sentados no altar. E eu entrei, acabado, só tinha pele lá. Tentei não escutar nada para não cair num pranto. Os 2 bispos, quando me viram, baixaram a cabeça. Mas eu quero dizer que quase 15 anos depois, eu estou aqui para contar história. E aleluia, porque eu tenho história para contar. Eu tive a alegria de ser líder desse casal, de assinar para que ele pudesse entrar no seminário. Na verdade, nós íamos juntos, né? Porque eu fui obrigado a fazer quase um seminário de novo. Mas resiliência, meu irmão. Se eu tivesse que parar por um problema ou outro, né? Tinha parado. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Há um processo. Então aquilo me ensinou coisas poderosas. Aleluia. Você está entendendo até aqui? Amém ou não amém? Então eu quero dizer que, em segundo lugar, um homem relevante assume responsabilidade com coragem. Eita. Um homem relevante assume com coragem a responsabilidade. Josué 1:9 tem falado muito ao meu coração, um texto muito conhecido. Não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. É engraçado porque o Senhor começa dizendo assim: não te mandei eu. O Senhor já havia falado com Josué: não te mandei eu. Mesmo diante da promessa, não vai ser fácil. Mas Deus tem uma promessa: não te mandei? Vai. O que é que você faz? Teu casamento é fácil? A tua vida financeira é fácil? Mas o Senhor está dizendo: não te mandei eu? Ou você acha que porque tem problemas, você não está no meio de uma coisa de Deus? Não te mandei eu. Aí ele faz: esforça-te. A gente vai precisar de força. A gente precisa. E precisa pedir força para nos esforçarmos, né? Aí ele diz assim: tem bom ânimo. Eu digo: meu Deus, o Senhor ainda pede para ter bom ânimo, não é? Na verdade, o Senhor está dizendo: tende bom ânimo, porque eu estou cuidando de você. Não desista. Não desista. E aí ele arremata, depois de tudo isso, ele diz para Josué: sabe por quê, Josué? Porque eu sou contigo. Diga para o irmão que está do lado, diga assim para ele: Deus é com você. Deus é com você. E liderar, querido, exige assumir riscos. É o que eu diga, né? Diz o pastor Sérgio, lembra do pastor Sérgio? Agora é pastor aqui também. Não resistiu o amor antigo. Aí ele diz assim: quando o pastor Gustavo está com juízo, ele não está legal. Mas quando ele está sem juízo, e eu estou achando que eu estou sem juízo já faz alguns meses. Então, liderar exige assumir riscos com base na palavra.
Você vai fazer aquilo que outros não fizeram. E é por isso que eu quero dizer, aprenda. Lidere com coragem dos desafios da tua casa, lidere a sua família, lidere a sua igreja, lidere na comunidade do qual o Senhor te colocou, lidere em tempos difíceis. Fazer o que todo mundo faz é fácil. E creia que uma coisa você vai precisar o tempo todo, só o violão. Oração. Você tem orado? Levanta a mão quem tem orado aqui. Você está orando? Eu vou te dizer por que você tem que orar. E eu nem vou espiritualizar muito. Porque a oração vai trazer confiança em Deus diante dos desafios que testam a sua fé. Porque quando você olha para o natural, você muitas vezes não encontra a saída. Né, Joyce? Quer construir a casa, mas vê os desafios. E às vezes vem ansiedade, crise. Vem as dificuldades. Mas você está debaixo de uma palavra. E aí muita gente entra em confusão e quer parar. E aí eu falo para você, alguém que está debaixo de uma palavra, de uma promessa, continue orando. Porque só em oração o Senhor vai renovar e tirar de você toda a dúvida do qual o teu coração está impregnado. Porque quando você olha para aquilo que você está vendo diante de você, são as impossibilidades. Quando você não ora, você para, você quer desistir. E eu quero dizer uma coisa para você, há momentos que Deus vai te colocar numa linha onde você não tem mais como retroceder. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a oração vai mudar tudo isso. E mais, e Deus é um especialista em te colocar sozinho com Ele. É você e Ele. E nessa hora que Deus colocar você e Ele, não reclama de nada. Não fica pensando que as pessoas estão se afastando, ou que elas não atingem, ou não entendem você, ou não te ajudam. Não, não, não. É o Senhor dizendo, eu sou a tua provisão. Eu sou aquele que cuido. Você precisa crer nele, porque Ele tira todas as suas muletas para te ensinar a depender dele. E eu creio que Deus está fazendo na vida de muitos aqui em 2025. Ele está tirando a tua muleta, daquilo que você confia, naquilo que você estriba a sua confiança. Deus está dizendo, eu estou te levando para um nível mais alto. Então muitas vezes você vai entrar num nível de angústia profundo, que pode te levar até uma depressão. Mas se você tiver em oração, aquilo que é dúvida vai se transformar em vitória, no nome de Jesus. A maior parte da minha vida não é pregando, não é aconselhando, não é conversando, não é montando estratégia. A minha maior parte é orando. Porque o primeiro desafio a ser vencido é aqui. Se você quer ser relevante, você precisa entender que Deus vai sempre te dar uma promessa maior do que a sua possibilidade. Porque se é possível, não é promessa. Você mesmo faz. Deus não podia dar uma direção para a gente se mudar em outro tempo? E eu fiquei dizendo, é brincadeira, né, Jesus? O Senhor faz isso num tempo que a gente não tinha se preparado, sem recurso nenhum, e ainda de dezembro para janeiro. Senhor, só quero te lembrar que ainda tem um negócio chamado IPVA, IPTU, matrícula de escola. Que igreja depende de dízimo e oferta, né? Eu cuido. Aí você tem que entrar no nível de dependência, de crer.
E eu lembro a ele: Senhor, é tua promessa. E agora não tem mais como voltar. Agora só tem como entrar, conquistar e derrubar gigantes. E eu não retrocedo mais. Vamos para cima, vamos orar. Todas as vezes que você me vê sumido, eu estou orando. Todas as vezes que você fala comigo e eu não respondo, ou porque eu não tenho ainda a direção de Deus para a tua vida, ou porque eu estou orando. Porque enquanto Deus não falar comigo, eu não ando. Um amigo nesses dias queria que eu fosse convidar ali, e ele não se contentou quando eu disse: eu não posso ir, querido, porque eu estou orando, eu preciso orar primeiro. E ele até brincou comigo: você ora demais. Eu oro para não ir no lugar errado, onde Deus não quer. Eu oro porque a igreja é dele, o povo é dele. Eu oro. E o dono da igreja, que tem interesse mais do que o pastor da igreja, ele quer vidas salvas naquele lugar. Ele quer vidas libertas naquele lugar. Ele quer ver vidas curadas ali. E mais do que isso, ele quer vidas que escutem um evangelho verdadeiro, do começo ao final. Aleluia. Já estou indo para o final, mas eu quero dizer mais duas coisas para você. Eu gosto muito de um homem chamado George Miller. É o tipo de pessoa que sempre me inspirou a orar. É interessante, Tassiano, porque quando George Miller morreu, acharam vários cadernos dele, que eram divididos em colunas. A primeira coluna era o motivo de oração. A segunda coluna era quando ele começava a orar. E a terceira coluna era quando Deus respondia. Quando ele morreu, acharam na casa dele quase 50.000 orações que foram respondidas. E muitos cadernos não foram achados porque as datas não coincidiam, haviam lapsos muito grandes. E é interessante que aquele homem viu Deus fazer coisas tremendas. Nos livros dos heróis da fé, eu lembro que certa feita acerca de George Miller, que fez muitos orfanatos, um dos primeiros, um belo dia avisaram a ele que as crianças não tinham comida, não tinha café da manhã. Lembra dessa, Luquinhas? E ele disse: manda todo mundo ir para o refeitório, porque Deus vai mandar. Como é que Deus manda? Senta numa mesa. E aí ele mandou: vamos orar. Oraram. E as crianças sentadas lá. Agora imagina todo mundo quieto, calado, e ninguém da cozinha se movimentando. Não tinha comida. Passaram meia hora e os alunos já estavam olhando um para o outro. Não tinha comida. E alguém passava por ele, disse: pastor, vamos, Deus vai mandar. Pastor, vamos falar com as crianças, elas vão entender. Deus vai mandar. Passado meia hora, batem na porta. Era um padeiro, que o caminhão dele quebrou, quase na frente do orfanato. Ele não tinha como levar os pães, nem o leite que estava no seu caminhão. E ele disse: vai azedar tudo, vai estragar tudo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Bateu na porta e disse: pastor, por acaso vocês querem pão e querem leite? Eu quero dizer que o Deus de George Miller, por acaso, está aqui nessa noite. E o Espírito Santo que habitava nele, habita em mim e você também. Um dos livros dele, na verdade, que fala sobre a vida dele, fala de um amigo. Ele orou 63 anos e 8 meses pelo camarada. Sabe o que foi que aconteceu? Para a conversão. Ele morreu, o cara não se converteu. Mas a história nos conta. É um livro de Dante Schitt. Fala que no funeral dele, o camarada foi vê-lo.
Quando olhou para ele, a história diz que uma graça poderosa de Jesus veio sobre aquele homem, que ele caiu gritando ajoelhado, dizendo: eu não resisto mais, eu me entrego. O cara se converteu no dia que o amigo que orava por ele 63 anos e 8 meses se converteu. Eu quero dizer para você que está aqui: não pare de orar, porque não há causa perdida para o Senhor. Aleluia. Fica de pé aí, meu irmão, o louvor pode vir para cá. Mas eu preciso encerrar te dizendo uma coisa muito séria. Olha para mim. Olha para mim aqui. Terceiro e último lugar. É bem rápido que eu vou falar. Mas eu quero dizer que um homem relevante precisa aprender a decidir. Pergunta para o irmão que está do lado: você já aprendeu a decidir? Agora fala para ele: aguenta a paulada agora. Eita. Alguém já disse que a palavra decisão significa cortar fora. Por isso que a palavra incisão é cortar dentro. E a palavra circuncisão é cortar em torno. Você entendeu? Decisão é cortar fora. Incisão é cortar dentro. E circuncisão é cortar em torno. Então significa cortar fora. Ou seja, quando você decide por algo, você precisa cortar fora algumas coisas que não vão fazer mais parte da tua vida. E quando você decidir, segura firme na tua decisão. A vida de algumas pessoas aqui é uma vida, parece uma montanha russa, mas tem que parar com isso. Tem algumas decisões, como diz um pastor amigo meu, que são que nem câncer. Porque câncer, ou você trata ou você morre. E o tratamento de câncer não é agradável, é quimioterapia, radioterapia, mas você tem chance de viver. Então olha para mim. Eu quero dizer que tem coisas que vão e voltam na sua vida porque você decide que essas coisas vêm e voltam. E se você quer um 2025, você precisa cortar fora aquilo que Deus já desejou tirar da sua vida e que você fica puxando. É você que puxa. E o diabo alimenta. Tem gente assim: mas pastor, se Deus não quer, porque é um sonho. Ah, filho. Jesus disse que não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Eu vou te dizer já porque Jesus fala isso. Ele não vai trazer confusão, mas quando você se torna crente e adquire agora princípios, já pelos princípios que você absorve, já cria uma distância. Então já não há mais comunhão entre luz e trevas. E Deus está dizendo: não quero mais nada, afaste-se dessa pessoa. Quem está entendendo isso? Então quando você decide se posicionar, pegue isso para você. Quando você decide se posicionar, quem está se decidindo se posicionar? Levante sua mão. Em 2025 eu quero dizer uma coisa: o teu posicionamento tem preço. Vai custar algo para você. Não tem nenhuma decisão que não custe nada. Toda decisão custa alguma coisa. E tem mais, tem decisões que você vai tomar que as pessoas que estão ao teu redor não vão entender, mas você está calcado na palavra que você recebeu do Senhor. Só os espirituais vão entender isso. Eu escutei: não importa, vamos chamar de maluco, vamos chamar de doido, mas Deus deu uma direção. E a diferença do doido hoje para o gênio de amanhã é crer na palavra do Senhor.
Então se posicione, tem um preço, mas também tem uma recompensa, cara. Agora, infelizmente, tem muita gente que prefere não decidir, não se posicionar, não se expor. E é por isso que essa pessoa não está vivendo o que deveria estar vivendo. Gosto muito de um pastor que ele disse assim, que quando Deus fala uma vez, é para te dar direção. Quando Ele fala 2 vezes, é para te dar confirmação. Mas quando Ele fala 3 vezes ou mais, significa dizer que você deveria estar vivendo aquilo que Ele queria para a sua vida, mas você ainda está ouvindo. Ele já falou a primeira, já confirmou na segunda, falou a terceira, e você vai escutar a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E Deus disse assim para você, diz para muitos hoje: você já deveria estar vivendo o melhor tempo para a sua vida, mas você tem medo. A minha pergunta, eu finalizo aqui, é: quais são as decisões que você precisa tomar? Quantas vezes o Senhor precisa falar mais com você? Quantas vezes? Quais são os desafios que você está fugindo? Eu queria que você fechasse os olhos.